Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Teologia do Novo Testamento. A nossa proposta agora será falar a respeito da pessoa de Cristo, então será uma proposta cristológica ou cristocêntrica dentro de um âmago proposto pela teologia do Novo Testamento. Então nós veremos prolegômenas a respeito da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Depois passaremos ao ser de Cristo, os seus ofícios de sacerdote, rei, profeta, Jesus enquanto Messias, enquanto homem, a união das suas duas hipóteses, a maneira como elas estavam ali perfeitamente unidas, mas não se misturavam, não comunicavam propriedades, de modo que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Então nós vamos caminhar desde a pessoa do Senhor Jesus, passando por seus ofícios e a maneira com que as hipóteses elas estavam ali encontradas no ser, na pessoa do Senhor Jesus enquanto homem, enquanto Deus. Tá bom? Eu inicio a nossa aula, como de costume, construindo um contexto, assim como fora proposto na nossa aula anterior sobre a teologia dos evangelhos sinópticos. Enquanto nós ainda tivemos a oportunidade de termos aulas presenciais no seminário, eu construí um contexto histórico com vocês, nós discutimos a maneira com que a teologia do Novo Testamento ela caminhou de acordo com os pêndulos do cristianismo, desde Israel, desde a Palestina, até finalmente passar pela Ásia Menor, Balcãs Europeus, Europa, Norte da África, enfim, depois finalmente Península Ibérica, Gália, Bretanha, o cristianismo conquistando todo o mundo. À medida que o cristianismo ia avançando, pormenores teológicos eram construídos e a ambição daqueles homens que eram personagens históricos naquele momento em que o cristianismo se desenvolvia nos seus primeiros séculos, tinham como ambição oferecer respostas para as demandas que iam acontecendo naquele momento. E nós sabemos que, sobretudo nos séculos iniciais, do século I até o século IV, havia uma disputa muito grande quanto à divindade do Senhor Jesus. Okay? Então nós construímos esse contexto aqui no nosso roteiro. Eu inicio falando a respeito dos principais documentos que procuravam ratificar a divindade do Senhor Jesus amealhada à sua humanidade, a maneira como Jesus era 100% homem, 100% Deus. Então eu vou propondo teólogos contemporâneos que mesmo produzindo uma teologia para nós considerada liberal, podem servir como um parâmetro para que nós venhamos a fixar essa ideia ortodoxa da pessoa e da obra de Jesus. Então o meu objetivo no primeiro momento é pensar um teólogo de origem liberal, a gente pega aquilo que ele propõe, nós escutamos aquilo que ele diz, nós fazemos um link com algo que era dito acerca da pessoa de Jesus e da sua divindade nos séculos iniciais, e nós percebemos que a proposta desse liberalismo ela tem fundamento histórico dentro daquele contexto dos séculos iniciais, e finalmente entramos com documentos que foram redigidos na construção desses séculos iniciais e que trazem substância a teologia genuína, ortodoxa, a tradição apostólica que nós professamos ainda hoje. Então a proposta inicial, quando eu criei esse contexto, é justamente essa, tá bom? Então, o primeiro documento que eu proponho é o Credo Apostólico, a definição de Cristo que nós encontramos ali, a maneira como nós ratificamos o fato de que acreditamos em Jesus, que é o único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Eu proponho o documento e nós conversamos a respeito, procurando construir essa ideia da divindade do Senhor Jesus. E isso acontece, irmão, sobretudo nos séculos iniciais, tá bom? Séculos II, séculos III. No século IV, nós temos um desenvolvimento dessa perspectiva apostólica no Concílio de Nicéia, que tanto ratifica o cânon que nós elaboramos ainda hoje no Novo Testamento, quanto aperfeiçoa a ideia de divindade em Cristo que nós temos. Portanto, são trabalhadas as teologias de homens que estiveram trabalhando antes, como Gregório Naziano, Gregório de Nissa, que são contemporâneos, por assim dizer, desse momento histórico, mas que contribuíram de uma maneira preponderante para as ideias que nós tínhamos, por exemplo, de Espírito Santo, de Santíssima Trindade, tá certo? E algo daquilo que Nicéia trabalha vai ser bebido por esses teólogos e vai endossar, vai enriquecer o pensamento teológico que fortaleceu o cristianismo naquele momento e que ainda é trabalhado por nós e crido por nós, acreditado por nós ainda nos dias atuais. Então nós construímos esse primeiro momento com o credo apostólico, avançamos com o credo niceno e 100 anos depois estamos discutindo a pessoa e a divindade de Cristo no Concílio de Calcedônia. Então
nós temos o credo apostólico sendo construído nesses 2, 3 séculos iniciais. Nós temos no princípio do quarto século o Concílio de Nicéia, que tem essa função preponderante de ratificar o nosso cânon com os 27 documentos que nós temos hoje no Novo Testamento, e também ratificando a divindade do Senhor Jesus. Nós temos depois o Concílio de Calcedônia, que trabalha a divindade de Jesus, que trabalha o Deus Espírito Santo, que ratifica a Santíssima Trindade. E por que nós estamos trabalhando esses documentos que são acessórios ao nosso cânon? Porque o nosso cânon, como vocês bem sabem, só foi fechado no princípio do quarto século. Existiram desdobramentos até o final até meados do quinto século, com o Concílio de Calcedônia. Portanto, por óbvio que o nosso cânon ele é fundamental para a nossa compreensão da pessoa e da obra do Senhor Jesus, mas eu preferi construir essa nossa linha de raciocínio com esses documentos que são acessórios, se bem que são símbolos de fé, para que nós tenhamos ideia de quais eram as discussões que norteavam a mente dos teólogos que caminhavam ali à margem do nosso cânon, visto que o cânon é inspirado, portanto não se discutir a palavra de Deus. Okay? E esses documentos foram redigidos, eles foram trabalhados por homens piedosos, apaixonados por Senhor Jesus e que respondiam a demandas históricas do seu momento, do contexto no qual eles estavam inseridos. Daí a nossa proposta de pensar a maneira com que essas discussões teológicas desaguam na teologia que nós elaboramos hoje quanto à nossa proposta do Novo Testamento. Então, a minha grande ambição foi essa, quando construí esse roteiro em suas páginas iniciais. Uma vez que a gente constrói esse pano de fundo, uma vez que a gente entende a maneira com que esses principais teólogos entendiam a pessoa do Senhor Jesus enquanto homem, enquanto Deus, eu sugiro para vocês quais eram as principais heresias que trabalhavam ou que militavam contra as duas naturezas do Senhor Jesus. Então menciono docetismo, ebionismo, nestorianismo, adocionismo, arianismo, vai se tornar muito forte, né, por ocasião de meados do terceiro século até meados do quarto século, daí a preponderância do Concílio de Nicéia, que combate, né, de uma maneira veemente o arianismo e o derrota. Portanto, os nicenos eles saem fortalecidos, os ortodoxos saem fortalecidos, para a glória de Deus. E uma vez que finalmente nós construímos a perspectiva das hipóteses de Jesus, Jesus quanto homem, Jesus quanto Deus, e analisamos as principais heresias que militavam contra essas duas naturezas, finalmente nós tentamos elaborar, e avançamos muitos séculos para isso, obviamente, a maneira com que luteranos, reformados, católicos, eles bebem dessa construção histórica que tem início desde o primeiro século e que agora vai trazer desdobramentos por ocasião do século XVII, ocasião da Reforma Continental, Reforma Protestante, enfim. E aí nós vamos analisar como os luteranos eles viam a união entre as duas naturezas do nosso Redentor, nós vamos analisar como os católicos viam a relação entre as duas naturezas do nosso Redentor. Eu já adianto para vocês que luteranos e católicos eles tinham uma perspectiva muito peculiar e muito semelhante de perceberem, né, como o Jesus humano se comunicava com o Jesus divino. Sobretudo os luteranos eles tinham uma perspectiva bem peculiar, porque no entendimento dele, né, a graça gratiarum e a graça idiomatum, ou seja, a comunicação da graça e a comunicação das propriedades de Jesus aconteciam da seguinte maneira: a sua natureza humana era elevada por sua natureza divina. Portanto, para o luterano, o Jesus humano era também onipotente, era também onipresente, visto que havia uma comunicação unidirecional entre a sua natureza divina e a sua natureza humana. Por exemplo, para os luteranos, os milagres realizados por Jesus, por exemplo, não eram obra do Espírito Santo, mas eram obra da sua natureza divina, que comunicava características do ser divino ao Jesus humano. Os reformados eles não veem com bons olhos isso. Há uma certa reticência quanto a essa proposta teológica dos luteranos, sobretudo do princípio do século XVIII, porque para o pensamento reformado, isso faz com que reste pouco espaço, por assim dizer, para o desenvolvimento humano de Jesus. A comunicação do divino com o humano faz com que o aspecto da humilhação do Cristo seja prejudicado. Portanto, aí reside a grande reserva, por assim dizer, dos reformados quanto a essa peculiaridade teológica,
levantada pelos luteranos logo após a grande reforma protestante, ok? A gente vai discutir um pouco a respeito disso dentro aqui do nosso roteiro, na nossa videoaula agora. Eu apenas vou sugerir que vocês estejam lendo isso. Eu vou sugerir bibliografia, temas para discussões, tá certo? Portanto, só quero que fique claro nesse momento isso para vocês, que os luteranos, no que diz respeito à união das duas naturezas de Cristo, acreditavam que os atributos divinos eram comunicados à natureza humana, tá bom? Tanto comunicando graças quanto comunicando propriedades, ok? Os católicos, eles de certa forma se opunham aos luteranos num aspecto. Eles acreditavam que as propriedades não eram comunicadas, aquilo que na teologia nós chamamos de communicatium idiomatum, as propriedades divinas não eram comunicadas ao humano. Contudo, os católicos concordavam com os luteranos quando afirmavam que a natureza humana de Cristo, tá certo? Já na sua concepção recebeu uma copiosa ou um copioso suprimento do Espírito Santo de Deus e uma abundância de dons sem medidas, de modo que o Jesus humano possuía uma peculiaridade estrutural de modo a conseguir suportar todo esse poder, por assim dizer, que era comunicada da sua natureza divina para a sua natureza humana, tá bom? A reticência reformada é basicamente a mesma, no sentido de que os teólogos reformados, quando observavam esse comportamento católico romano quanto à comunicação das naturezas, também entendiam que isso impedia o desenvolvimento da natureza humana do Senhor Jesus e prejudicava um melhor entendimento quanto à compreensão de Jesus no seu estado de humilhação, tá certo? Os reformados, portanto, por óbvio, acreditavam que as duas naturezas em Jesus estavam perfeitamente unidas, mas que elas não se comunicavam nem se misturavam, tá bom? A grande máxima era a máxima de Ário, ou melhor, perdão, irmãos, a máxima de Atanásio, né? A gente fala Ário, fala Atanásio, tudo com A, termina misturando. A máxima de Atanásio, tá bom? Ário era um herege. A máxima de Atanásio dizia o seguinte, que o finito não pode conter o infinito. Aquilo que não pode ser assumido não pode ser salvo, não pode ser redimido, tá certo? Então era essa grande bandeira, grande estandarte que Atanásio levantava. Portanto, todos os prodígios, todos os sinais, todas as maravilhas que Jesus fazia, era obra do Espírito Santo que estava ali atuando sobre o ser dele, por meio dos dons, obviamente. Logo, enquanto homem, Jesus pôde se desenvolver tanto em conhecimento como em sabedoria. Lucas deixa isso claro no capítulo 5, versículo 22. E ele pôde sim passar de um estado de humilhação para um estado de exaltação, tá certo? Ele pôde se desenvolver enquanto homem, mas ao mesmo tempo Jesus, para a teologia reformada que nós amamos e abraçamos, estava isento de erro, porque enquanto Deus era impossível para Jesus poder pecar. Logo Jesus nunca pecou, logo o dolo nunca se encontrou em seus lábios. Essa teologia é belíssima, é maravilhosa e a gente discute um pouco dela aqui dentro do nosso roteiro, ok? Uma vez que a gente discute a posição luterana, a posição católica romana, a posição reformada, bebendo daqueles documentos iniciais, daqueles símbolos iniciais que nós observamos na construção do cristianismo primitivo, desde o primeiro século até o quinto século, finalmente, irmãos, eu penso um ou outro teólogo, sobretudo do período patrístico. Perceba que a gente vai na história iniciando em seus primórdios, depois avançamos até a Reforma Continental, retornamos ao período patrístico, e a minha ambição com isso é amarrar esse nosso conhecimento, tratando a respeito de como grandes expoentes da nossa fé, em momentos específicos da nossa história, compreendiam a discussão que nós estamos levantando aqui, tá bom? Portanto, a minha ambição não é construir necessariamente um conhecimento cronológico a respeito da discussão da doutrina, das divindades do Senhor Jesus, mas pensar conhecimento de modo que nós possamos corroborar aquilo que foi dito em dado momento por meio de expoentes que se tornaram gigantes, por meio dos ombros dos quais nós temos conseguido ainda hoje enxergar bem longe, ok? Uma vez que a gente fala a respeito das duas naturezas e da pessoa, tanto humana quanto divina do Senhor Jesus, nós avançamos no que diz respeito aos seus ofícios. Portanto, a gente fala no primeiro momento do Senhor Jesus
em seus ofícios, no seu munus triplex, para usar um termo teológico, e finalmente, uma vez que a gente inicia com essa condição genérica, mais periférica da doutrina, nós avançamos falando a respeito de cada munus, nós avançamos falando a respeito de cada ofício, e para isso eu vou pensando símbolos de fé, como breve catecismo, catecismo maior, confissão de fé de Westminster, confissão de fé batista do século XVII, para trazer conteúdo para vocês, e também eu vou sugerindo outros livros onde vocês podem estar fazendo pesquisas acessórias para se aprofundar no conhecimento. Como foi que eu sugeri o nosso roteiro de estudos aqui? Por exemplo, uma vez que a gente discute a questão mais introdutória do munus triplex, dos 3 ofícios do Senhor Jesus, eu começo falando a respeito do ofício sacerdotal. Então, por exemplo, eu vou lá no breve catecismo de Westminster e proponho a pergunta: como exerce Cristo as funções de sacerdote? Eu respondo com Westminster e depois eu elaboro para vocês uma resposta tanto bíblica quanto teológica, tanto bíblica quanto sistemática, tá bom? Trazendo passagens bíblicas, dizendo o que teólogos falam a respeito, construindo o nosso conhecimento. Quando nós esgotamos o ofício sacerdotal, nós avançamos para o munus monárquico, o ofício real do Senhor Jesus. E aí, mais uma vez, breve catecismo. Como exerce Cristo as funções de rei? Nós respondemos com o breve catecismo e depois avançamos mais uma vez com a mesma proposta. Desenvolvimento bíblico, amealhado de desenvolvimento sistemático, desenvolvimento teológico, concluindo na mesma proposta com o ofício profético. Tá bom? Para encerrar a nossa aula cristológica acerca da pessoa de Cristo, nós analisamos a ênfase messiânica do Senhor Jesus, portanto, nós definimos o Senhor Jesus como Messias, nós trabalhamos a ideia messiânica no judaísmo, a ideia messiânica no contexto do Novo Testamento ou do cristianismo. Eu trago um exemplo muito interessante, trabalhado pelo Charles Spurgeon, num sermão que fala muito ao meu coração, que é o sermão O Sangue do Concerto Eterno, onde nós analisamos a maneira com que Cristo ele assume essa condição vicária, sendo segunda pessoa da Trindade. O Spurgeon ele analisa de uma maneira muito apropriada uma espécie de diálogo que aconteceu na eternidade. Isso, obviamente, é uma proposta pedagógica para que nós possamos entender como aconteceu o perdão dos nossos pecados. Então ele propõe qual seria a parte do Pai no tratado da redenção, qual seria a parte do Filho, qual seria a parte do Espírito Santo. E eu apanho uma passagem desse sermão do Espírito Santo, quando ele faz uma espécie de elaboração contratual entre as pessoas da Trindade, e eu penso daí uma ideia muito interessante a respeito da pessoa de Cristo enquanto Messias, tá bom? Está tudo lá no nosso roteiro de aula. Eu creio que você não vai ter maiores dificuldades para compreender a nossa proposta nesse tom, tá bom? E aí, para fechar, eu penso um texto da Confissão de Fé de Westminster que trata de Cristo como mediador, para corroborar com o símbolo de fé aquilo que nós estamos discutindo aqui. Como a ideia é pensar Jesus, e nós falamos do aspecto divino dele enquanto Messias, nós avançamos um pouco, falamos de Jesus enquanto homem, porque ele tinha que ter uma natureza humana, e para tanto o documento que eu vou utilizar para ratificar a minha proposta teológica é a Confissão de Fé de Heidelberg, que é um documento primoroso. Se você ainda não teve contato com essa Confissão de Fé, tenha, porque é maravilhosa, e eu trabalho sobretudo 3 perguntas, a pergunta 16, a 17 e a 18. Pergunta 16, por que o mediador deve ser verdadeiro homem e homem justo? Resposta poderosa nós encontramos em Heidelberg, e eu proponho ela para vocês aqui. Por que o mediador deve ser ao mesmo tempo verdadeiro Deus? Pergunta 17. Pergunta 18, mas quem é esse mediador? Que ao mesmo tempo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem e homem justo. Então eu procuro explicar a parte da humanidade do Senhor Jesus com Heidelberg e, como de costume, eu vou fechar a discussão com Westminster ainda na passagem de Cristo, o mediador, ok? Nós fechamos esse tomo do Jesus divino com Jesus homem com uma comparação entre teólogos romanos, luteranos e reformados, ok? Dando ênfase na teologia reformada. E finalmente eu termino com o aspecto vicário da pessoa do Senhor Jesus. O tomo seria as implicações da morte de Cristo, e para tanto nós vamos usar a Confissão de Fé de Westminster,
Vamos usar a Confissão de Fé Belga, um documento que é muito interessante. E eu explico o porquê da morte de Jesus e do seu sacrifício vicário com a doutrina da encarnação do Filho, que é trabalhada pela Confissão de Fé Belga. Um documento que é muito apropriado para a nossa discussão aqui. Eu também faço algumas citações de teólogos puritanos, como o Stephen Chernock, que escreve a respeito de um teólogo puritano que agora me foge a memória, meu Deus. Não, o Stephen Chernock já é o teólogo puritano. Quem escreve sobre ele é um outro teólogo contemporâneo chamado Stephen Yuille. Portanto, Stephen Yuille vai escrever um livraço chamado Memórias de um Pastor Puritano, Coração de um Coração Puritano, meu Deus, é algo assim. Um trabalho de amor, Memórias de um Pastor Puritano. É isso aí. E eu vou fazer citação desse livro aqui. Vai estar lá na bibliografia também, tá certo? Não se preocupe quanto a isso. E finalmente nós encerramos essa discussão com outra passagem da Confissão de Fé de Westminster. Então é dessa maneira que nós elaboramos a doutrina de Cristo dentro da nossa perspectiva do Novo Testamento. Ok? O seu objetivo aqui é só destrinchar esse roteiro de aula para vocês terem acesso a todo esse material que foi produzido. Há uma bibliografia no final. Se porventura houverem dúvidas, nós estamos aqui para conversar com vocês. Ok? Forte abraço a todos, Deus abençoe e até uma próxima.